Quando a doença entra pela porta, a esperança sai pela janela. Você já deve ter ouvido essa expressão e ela é muito comum e muitas vezes ela é verdadeira. Esse vídeo é para todos nós que de alguma maneira passamos por doenças crônicas ou doenças que atingiram nossas famílias, nossos amigos. Eu quero te convidar a ficar comigo nesse vídeo e a meditar a respeito de como essa esperança deve permanecer na nossa casa, mesmo quando a doença entra pela porta. São 60 milhões de brasileiros, ou 37, 38% da população, que sofre com dores crônicas, com doenças crônicas. E o que mais me intriga, o que desperta um pouco da nossa curiosidade a respeito disso, é que essas pessoas elas sofrem duas vezes. Porque elas sofrem com a dor crônica, que limita a sua vida, que limita as suas atividades, que limita até coisas mais simples e banais do dia a dia. Mas existe também uma outra dor que elas sofrem, com a falta de compreensão das pessoas a respeito da sua dor. Muitas pessoas chegam a sofrer e serem questionadas se realmente está sofrendo, porque não tem nada, não foi diagnosticado com nada, ou aparentemente aquela doença não existe, e as pessoas então elas ainda têm que convencer os outros de que aquela doença realmente existe, de que elas estão sofrendo. E essa expressão que eu usei no início, de que quando a doença entra pela porta, a esperança sai pela janela, ela é muito real. Muitas pessoas, quando são atingidas ou diagnosticadas com doenças terríveis, muitas vezes terminais, ou muitas vezes sem solução na medicina, tem que lutar contra esse lugar de falta de esperança, de falta de alento, porque gradativamente, dia após dia, a sua situação vai deteriorando, vai piorando em relação à sua doença e à sua condição. Sabe o que é engraçado a respeito disso? É que nós precisamos, e muitas vezes não vamos, para o lugar correto para a busca de alento e de esperança. Evidentemente que nós precisamos buscar a cura, que nós precisamos buscar tratamentos, e a medicina e a ciência estão aí para nos ajudar em relação a isso, e com certeza eu te aconselho, busque ajuda e busque a solução e tratamento na medicina, na ciência, para aquilo que você tem sofrido hoje. Mas também busque em Deus a cura para a sua dor física, para a sua condição hoje. Sabe, muitas vezes nós achamos que essa dor ou que essa doença, ela é uma sentença sobre as nossas vidas. E pode eventualmente acontecer. Mas nós precisamos crer que Deus está no controle das nossas vidas. E tem um texto muito impressionante, terrível, que você talvez conheça, que é sobre Isaías 53, falando sobre a morte de Jesus e profetizando isso. E lá em Isaías, ele diz que no momento da cruz, no momento em que Cristo é crucificado, Ele está levando sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, tudo aquilo que nos atormenta. Não importa se o outro está vendo, se o outro não está vendo, se o médico conseguiu diagnosticar corretamente, se não conseguiu, não importa. A Bíblia diz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que tem roubado a nossa esperança, tudo aquilo que tem roubado a nossa alegria, tudo aquilo que tem tirado o sono, que tem tirado a paz da sua casa. Eu sei, eu já passei na minha família por doenças terríveis, aonde todas as pessoas da família ficam são atingidas por circunstâncias além das suas forças, além da sua capacidade, além da sua capacidade de administrar e de resolver, e todos nós sofremos juntos. Mas nós precisamos entender que o Senhor está nesse lugar, junto com você. O Senhor está andado com você nesse lugar. Você consegue imaginar que Jesus sentiu o que você está sentindo? Jesus passou por sofrimento superior ao que você está passando, mas como assim superior? Superior porque no momento em que Jesus vai à cruz, todas as enfermidades da humanidade juntas e reunidas foram sobre ele. Naquele momento,
todas as dores. Imagine todas as dores crônicas sobre Jesus. Então, hoje, Jesus olha para você com compaixão, com misericórdia, com carinho, com amor. Ele olha para você e ele sabe exatamente a dor que você está sentindo. Ele diz: eu reconheço essa dor, eu senti essa dor, eu passei por esse sofrimento. E por isso ele não está te deixando sozinho. E por isso ele está ao seu lado, te acompanhando, sofrendo com você. Mas não só isso, ele quer te trazer esperança, alento, cura, e para isso a gente precisa ir para esse lugar de: Senhor, eu preciso. Senhor, eu busco esse lugar onde Tu entende e trata a minha dor, e cura a minha dor, e sara a minha ferida. Mas a gente precisa ir para esse lugar de buscar o Senhor, de reconhecer o Seu senhorio, de reconhecer o poder dEle hoje nas nossas vidas. Dietrich Bonhoeffer, um pastor da Alemanha que viveu a tragédia do Holocausto, ele disse o seguinte: na fraqueza do corpo, a força de Deus se aperfeiçoa, pois é na cruz que encontramos sentido para o sofrimento. Sabe? Uma frase que eu gosto muito de dizer para as pessoas com quem eu me relaciono e para as muitas pessoas que eu encontrei ao longo de mais de 20 anos de ministério, eu gosto de dizer para as pessoas: não desperdice o teu sofrimento. Porque eu entendi isso ao longo da minha vida por alguns sofrimentos que eu passei. Eu precisei entender que aquele sofrimento, ele era pedagógico. Aquele sofrimento não era o prazer de Deus em me ver sofrer. Aquele lugar de deserto, de dor que eu estava passando, Deus não estava de canto com um sorrisinho na boca se alegrando por aquilo. Não, o Senhor estava junto comigo passando pelo vale. O Senhor estava junto comigo passando pela minha dor, passando pelo meu sofrimento, mas Ele estava tentando me dizer coisas que eu precisava aprender. Ele estava me dizendo: olha, tá vendo esse lugar que tu está passando? Eu já passei, eu sou o bom conselheiro, eu sou aquele que te guia, que te dirige, que te leva além. Sabe, às vezes a gente está passando por circunstâncias físicas, emocionais, né, que ninguém está vendo, mas a gente está passando, a gente está sofrendo, a gente está andando nesse lugar, nesse vale, né, da sombra da morte, mas o Senhor está vendo, e o Senhor tem um propósito com isso. E hoje o Senhor quer falar contigo. A partir de hoje, na tua jornada, você precisa mudar sua oração e dizer: Senhor, fala comigo, me ensina pedagogicamente por que eu estou passando por esse sofrimento. Senhor, fala comigo hoje e revela ao meu entendimento, ilumina o meu entendimento para compreender a tua vontade, para compreender aonde tu queres chegar com isso. A partir desse momento, essa oração é uma chave na nossa vida, porque a partir desse momento, a dor talvez não suma imediatamente, mas a partir desse lugar, nós começamos a entender o que o Senhor está tentando fazer, a maneira como o Senhor está tentando dirigir, apontar na direção correta das nossas vidas. Então, não perca a esperança, não permita que a esperança saia pela janela. Agarre a esperança. Agarre a esperança e diga: Senhor, é em Ti que eu estou, é contigo que eu estou andando. É em Ti que está a minha esperança, é em Ti que está a minha confiança. Eu continuo buscando tratamento médico na medicina, na ciência, mas eu confio em Ti, eu espero em Ti. E nesse lugar o Senhor vai te encontrar. E nesse lugar o Senhor vai encontrar e vai trazer a esperança de volta, vai trazer o alento de volta, vai curar as tuas feridas e trazer paz à tua dor. Então, não fique sozinho nesse lugar. Eu quero te convidar, se você está passando por momentos tão difíceis, momentos em que você não tem com quem dividir o coração, começa a deixar um comentário aqui abaixo para que a gente possa, de alguma forma, poder conversar com você, interagir com você e te ajudar a ir para esse lugar de esperança. A melhor maneira de continuarmos vivendo é continuar crendo que o Senhor continua operando, de que Ele não perdeu a autoridade, Ele continua sendo soberano sobre todas as coisas e que Ele continua buscando o homem a fim de encontrá-lo e de se fazer conhecido. Então, eu te agradeço por ficar até aqui nesse vídeo e eu te convido a continuar essa jornada conosco.
buscando o Senhor, entendendo o seu propósito, buscando resposta para os nossos dilemas, sabendo que o Evangelho é a boa nova para todos os homens. Tá bom? Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!